Boa noite, gente. Vamos começar nossa aula hoje, que a gente vai ver uma continuidade de algumas variáveis econômicas e depois a gente vai partir para fazer a avaliação financeira. Aí vamos entrar um pouco de teoria da carteira. Queria avisar vocês que eu não vou a câmera hoje, vai ficar só com minha voz e os slides. Bom, vamos hoje ver um pouco desses conceitos, né? Rapidamente, os agregados econômicos, como o PIB que a gente já viu, um pouco do setor público, setor externo, e vamos falar um pouco das metas. O foco da gente são as metas das políticas macroeconômicas e os instrumentos que ela compõe. Hoje, nosso foco vai ser baseado nisso, porque para fazer uma avaliação de causa e efeito dentro da economia de um país, como eu já disse a vocês, vocês precisam conhecer algumas variáveis que nas aulas passadas, nós vimos apenas essas variáveis aqui, que foi a variável do PIB. Né? Vamos um pouquinho mais nelas, mas e não mais das variáveis, mas sim o que essas variáveis causam o que os instrumentos macroeconômicos causam nessas variáveis. Professor, boa noite. Deixa eu me Fala. interromper um pouco. A gente vamos trabalhar esses cálculos. Não, não tem cálculo. Em nenhum momento a gente vai fazer conta. Não, pode ser nada de conta nesse primeiro momento. O que a gente vai fazer de conta, só para responder a tua pergunta, Bruno? Cálculo mesmo, vocês vão ver profissionalmente. Mas vocês vão relembrar algumas coisas que a gente viu, do tipo fluxo de caixa, isso mais na frente, já perto Sim, do final da nossa segunda unidade. Porque assim, quando a gente trabalha com mercado financeiro, causa e efeito no mercado financeiro, a gente precisa conhecer a economia, o mercado financeiro, que nós vimos isso na primeira unidade, depois vai conhecer os efeitos das políticas, conhecer as variáveis, depois as políticas. Logo depois a gente vai conhecer, rever, relembrar algumas variáveis, alguns mecanismos de tomar decisão. E aí a gente vai incluir o mercado financeiro propriamente dito. Exemplo, vou adiantar para vocês um exemplo. O que acontecerá nesse governo? Vou jogar essa pergunta para a gente vai depois discutir ela. O que vai acontecer no Brasil quando, se Trump for reeleito ou se Biden for eleito? Qual é o efeito que vai dar nas variáveis econômicas? Não pode ser uma, pode ser todas. O que vai causar na gestão do nosso país, na economia do nosso país? Vai causar um efeito da política internacional, porque pode haver fuga de capital, pode haver redução da parceria americana-Brasil, se Biden for eleito. O que pode acontecer do mercado brasileiro ficar pouco interessante, porque o Brasil está prestes a perder parte da nossa exportação de, de soja para a China. A China, se eu dizer a você, faz menos de uma semana, a China fechou uma parceria de exportação de soja com a Tanzânia. Veja bem, o Brasil vai começar a. Brasil não, a China vai começar a importar parte da soja que importa do Brasil para a Tanzânia. Isso já é uma retaliação do perfil da política atual do governo em relação à China. Então a China vai dizer, então não quer parceria comigo, não quer, por exemplo, fechar o 5G comigo, não quer fechar o 5G comigo, então a tendência é eu diminuir também minhas relações comerciais com vocês. E isso, qual é o impacto disso no mercado financeiro? Qual é o efeito disso na economia? Você já tem noção? Alguém tem uma ideia do que pode acontecer? Depois a gente segue com. Então vamos lá.
o que eu posso passar para vocês assim, baseado nas variáveis que a gente acabou de ver aqui, né, do PIB, você tem que o efeito dessas variáveis, elas vão ser aqui, na renda, no emprego, no produto nacional, que é o próprio PIB, no desemprego. Hoje nós estamos 14,5 milhões de trabalhadores desempregados, mais uns 6 milhões de desalentados. O impacto no investimento, o impacto no estoque de moeda. A gente tem aqui com a moeda. Eu disse agora para a turma de economia que as aulas de economia e as aulas de mercado financeiro ficaram extremamente atualizadas com esse governo. Porque nós temos aqui um estoque de moeda alterado, porque você tem emissão de uma nova moeda, a substituição da moeda R$ 200 por outras moedas que nós temos aqui. O estoque de moeda internacional também está sendo diminuído por conta do aumento do dólar. E com o aumento do dólar, o governo está fazendo os leilões, que a gente chama de swap, os leilões, e ele usa o estoque de moeda, que a gente chama de reserva cambial, está interferindo na poupança. O que é poupança? Poupança é a parte da renda que não se consome. Isso aí, as pessoas não estão guardando mais dinheiro, ou estão guardando dinheiro, estão consumindo muito. Vai interferir de juros no consumo, na balança de pagamento, que tem a ver com o saldo das contas, que é aquele X menos Y, X menos o índice geral de preço, por exemplo, que nós vamos ter uma inflação alta em relação aos outros períodos, e a taxa de câmbio que a gente está vendo que hoje o dólar fechou em R$ 5,77. Então, essa interferência ela vai causar, no médio e longo prazo, uma interferência, e aí vai ter seus efeitos. Nós vamos basicamente brincar com essas variáveis, tá? Eu vou inserir uma ou outra a mais, mas a gente não vai sair dessas variáveis. Eu posso começar aqui perguntando a vocês, se eu vou criar uma situação aqui, e vocês vão me dizer uma dessas variáveis, vocês vão dizer qual dessas variáveis ou quais dessas variáveis vão sofrer impacto com a situação que eu vou dizer agora para vocês. Vamos lá. Se por um acaso o presidente Biden é eleito e no dia 21 de janeiro do ano de 2021, ele assumindo, ele diz o seguinte: eu agora vou rever todos os contratos dos países que tinham parceria direta com o governo Trump. Se bem que o governo Trump não deu nenhum benefício para o Brasil ainda hoje, nunca deu benefício nenhum. Porém, a gente já sabe que com esse perfil, com o perfil radical do atual presidente Bolsonaro, a tendência é um pouco mais além do comercial, ele é um pouco mais ideológico. E aí a pergunta se o governo Biden, vamos supor que Biden seja eleito, ele resolve aumentar os impostos, os impostos em cima de alguns produtos nacionais. Vou dar um exemplo: o aço brasileiro. Ele vai sobretaxar o aço brasileiro. Para vocês, que variável, eu quero que vocês digam, cada um de vocês, ou alguns de vocês, digam uma variável e me indique para vocês por que ela vai interferir. Alguém? Repita aí, professor. Como é? Repita aí a pergunta. Fala aí, Paulo. Se o governo Biden for eleito e ele resolver sobretaxar o aço brasileiro que o Brasil exporta para lá, que variáveis dessas que estão listadas podem sofrer interferência e por quê? E como?
Na Ô, taxa de professor, eu câmbio, acho que na, no nível geral dos Diga uma preços só, do Paulo. aço. Nível do geral dos preços. Por quê? Porque se ele vai sobretaxar, ele vai acabar comprando mais caro e vendendo, consequentemente, mais caro, não é isso? Mas ele não vai. Quando a gente fala do nível de geral de preço, está falando do nível geral de preço doméstico, tá? A gente está falando do consumo interno. A gente está falando dos produtos internos. Marco está dizendo o BIP, ou é o PIB, né, Marco? É PIB. O balanço Bruno estava falando alguma o balanço de pagamento, Fala, professor, então. Sim, mas em que sentido o balanço de pagamento? Quero que você explique. Vocês podem falar achando, eu vou só consertar, gente. Não vou dizer está certo, está errado, está reprovado, não. Vou dizer, a gente vai construir junto a resposta. Por que, Paulo, você acha que vai interferir na balança de pagamentos? É porque, como se trata de um governo democrático, na teoria se deveria ter todo um planejamento antes de se comprar algo. E a partir do momento que ele se sobretaxa o aço, interfere um pouco no balanço de pagamento do governo. Alguém quer consertar, quer concordar, quer discordar do que o Paulo falou? Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente está falando de balanço de pagamento, a gente está falando da relação de importação e exportação, Paulo. Então, ele vai interferir sim na balança de pagamento, mas por isso. E a partir do momento que sobretaxa, o preço do produto aço vai ficar mais caro. Se ele fica mais caro no mercado mundial ou no mercado americano, a demanda tende a diminuir. Porque se o preço aumenta, a demanda tende a cair. Então, se ele sobretaxar o aço vai ficar mais caro, e se ficar mais caro, o preço vai cair. E a gente vai ganhar menos por esse motivo. Então, vai ter um descontrole realmente na balança de pagamento. Marcos, então, Zé professor, Marcos, seria falou mais que o PIB. favorável se Trump ficasse, no caso, para o senhor, é? Não, porque o Brasil está prestes a perder o maior parceiro comercial, o segundo ou o melhor parceiro comercial do Brasil, que é a China. Sim. Ou então, se ele mudasse o perfil, o presidente brasileiro mudasse o perfil das relações internacionais. Se ele mudasse as relações internacionais, por exemplo, ele mudou essa semana dizendo que vai comprar a vacina da China. Ele disse, não vamos comprar a vacina da China. Ele disse que ninguém é obrigado a tomar vacina. E ele disse, eu não vou comprar a vacina da China. Quando ele viu que houve um início de retaliação da China, a China vai retaliar. A China retaliou os Estados Unidos, imagina o Brasil. Se vocês olharem na internet agora, gente, eu boto assim, volume exportado do Brasil para a China. Vocês vão ver o absurdo da colocação. A China é o primeiro colocado, se eu não me engano, é o primeiro colocado em produtos que o Brasil exporta. Então, o volume comercial, o volume financeiro que a China representa é muito positivo para o PIB. Se você perde, o nosso PIB tende a cair e muito. Vamos lá, gente, só tem os 3 que participam. Queria ver vocês falando. Ou digitando. Vamos seguir, vamos agregar mais coisa. Vamos lá. Teoria política macroeconômica. As metas. Oi, Paulo. O problema é que, caso o outro presidente dos Estados Unidos ganhe, o Brasil não só vai estar abalado com a China, mas aí ele vai ter que reconquistar todo o caminho, a trajetória para poder conquistar essa aliança com um novo presidente, entendeu? É verdade. Agora, vê só.
o posicionamento político eu até falei sobre confiança no mercado, para vocês na aula passada. O posicionamento do atual presidente, ele deixa o Brasil realmente nesse checkmate. Observe, você tem a parceria com os Estados Unidos, que é o Donald Trump, e você tem um governo que bate de frente com a China, para satisfazer o governo de Trump. Aí ele perde Trump, mas já deixou machucada a relação com a China. Não é um problema de quem deve ser eleito, é o problema da postura do governo atual. O governo atual tem que ser político e não ideológico. O grande problema do governo é esse. O problema é a ideologia. Ele achar que... eu vi uma matéria da UOL, foi da UOL, dizendo que as coisas desnecessárias que o governo tem como meta. Tem como meta privatizar, acabar com a estabilidade do serviço público. Tudo bem, deixa o país menos a mercê de um valor que você se paga como folha de pagamento. Porém, a justificativa disso que é um absurdo, que ele diz que as pessoas que passaram no concurso público são comunistas. Quer dizer, não tem justificativa econômica, tem ideológica. A grande questão do governo atual é que está trocando uma estrutura econômica por uma estrutura ideológica. O Brasil só basta você botar na ladeira e não precisa nem empurrar. O Brasil tem tudo para subir sem precisar de empurrar. O que está acontecendo é que estão empurrando ladeira abaixo. Não há necessidade disso. É isso que eu quero passar para vocês. O Brasil podia ficar na dele. O problema justamente é esse. Se ele como as duas potências, os Estados Unidos e a China, estão nesse embate maior, a partir do momento que o presidente toma uma decisão, querendo ou não, vai interferir em tudo. Se ele apoia os Estados Unidos, se ele apoia a China, os Estados Unidos também vai cortar a relação, tenho certeza disso, entendeu? Ele fica meio que numa saia justa. Paulo. O senhor acha, professor? Porque vou dizer para você, quem fala muito, depois é difícil voltar atrás. Veja só, você teve um Fernando Henrique Cardoso, você teve... Vamos pegar Fernando Henrique Cardoso, depois teve Lula, depois teve Dilma. Você tem Temer. Mas tem mesmo uma transição, mas vamos falar ele também. Você tem Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer. 4 presidentes com ideologias totalmente diferentes, mas nenhuma delas brigou com os dois países. Me explique essa. Porque eles foram políticos. A visão era econômica. Não teve direcionamento. Mas tinha esse embate todo entre China e Estados Unidos nesse tempo? Sempre teve. Sempre teve. Desde a década de 90. Sempre teve. Sempre teve. Pode ter certeza, sempre teve. Tá certo? Então o problema está com o nosso presidente. Correto? Não sei se é o do presidente, mas a pessoa, não sei. É muito difícil você se posicionar sem ser tendencioso, tá, Bruno? Eu não quero me posicionar porque me parece, vai parecer tendencioso. O grande problema, eu estou falando de uma forma. Não, professor, mas fala o senhor como uma pessoa de finanças, certo? Como o senhor Fale na sua opinião. Para o Brasil. O que o senhor consegue enxergar? O que eu consigo enxergar é que o Brasil, ele economicamente, ele está perdendo, vai perder e não tem como recuperar. Porque vão pegar... Aqui tem até uma tese. Tem uma tese aqui embaixo. Então, ele está caindo no buraco e o buraco não é infinito. Não são independentes. Eu tenho medo. O objetivo de política macroeconômica não são independentes. Eles podem ser conflitantes. Veja só. Crescimento econômico e distribuição de renda. Se a renda aumenta a renda dos pobres sem reduzir a dos ricos. O que vai acontecer? Tem a falsa sensação que está tudo bem, obrigado. Em países mais baixos, subdesenvolvidos, né, aumenta-se a parte do lucro das pessoas mais ricas, e não sobra nada
para os mais pobres. O que acontece nos países é isso. As inter-relações entre as variáveis e as parcerias internacionais, comerciais internacionais, elas tendem a ter esse conflito. Aumentar a renda de quem mais consome ou aumentar a renda de quem mais ganha. O conflito social está aí. 87% da população brasileira recebe até 2 salários mínimos, gente. 87% da população brasileira. Esse primeiro aí que a renda aumenta foi justamente esse período sem defender partido ou governante. É a época que o PT governou o país. O que foi que ele aumentou? Ele aumentou a renda dos pobres. Entendeu? Isso foi tão complicado por isso. Porque eu acho que o rico, na minha opinião, na minha humilde opinião, os ricos estavam incomodados com a distribuição de renda. Mas lembrando que em nenhum momento diminuiu a renda deles. Isso é fato. No mundo inteiro não houve redução de ganho por parte das pessoas mais ricas. Só houve uma supervalorização às pessoas mais pobres. Eu não estou falando de Brasil, estou falando de perfil mundial. O que acontece é que alguns países chaves elegeram os presidentes de extrema-direita. O que é um país de extrema-direita? Não é um país conservador. O país conservador, ele também pode ser um país de centro-direita ou de centro-esquerda. O que é um país conservador? Aquele que dá valor aos costumes, que são família, se é família, então faça pautas de família e não impor, que é o sonho de Damares, de impor uma religião, que ela está botando todas as ações públicas para a igreja evangélica, nada contra os evangélicos, de jeito nenhum, mas ele está centrando, porque quer tirar da mão dos católicos, que também é uma bobagem, o problema é isso. Mexer com costumes é isso, deixar um país laico, né, um país que tem todas as religiões, e não focar em um só religião. O que está acontecendo é botando força, por exemplo, no caso, ele está focando no público evangélico. Que é o que a gente está vendo por aí. Eu não tenho crítico dos evangélicos, porque tem muita gente competente, e não tem a ver com competência, não tem nada a ver com religião. Competência nada a ver com religião. O grande problema, ideologia. Está sendo modificado o perfil econômico com ideologia. Esse é o grande problema da economia brasileira. Tá? Outra relação é essa daqui, ó. Entre os conflitos aqui, ó. Meta de redução de emprego e estabilidade do preço. Quando você aumenta as compras, ou seja, aumenta o consumo, é natural que se reduza o desemprego. Por quê? A partir do momento que você tem um aumento do consumo, ou seja, as metas de redução do desemprego, ele está dentro da estabilidade de preço. Quando você estabiliza o preço, as pessoas compram de médio e longo prazo, né? E naturalmente a renda tende a aumentar. O que eu falei em outro momento é o seguinte: existe na economia mundial um ciclo vicioso, que é o empresário com medo de investir, aí ele tem um efeito negativo no seu lucro, ele demite para poder sobrar mais dinheiro. Quando ele demite, ele está colocando mais desempregado, ele está reduzindo o consumo, e no outro giro desse ciclo, ele vai perceber que diminui o lucro de novo. Até algum fator novo acontecer. E se quebrar o ciclo vicioso e gerasse um ciclo virtuoso, o que é gerar um ciclo virtuoso? É o Estado, segundo Keynes, o Estado está para proporcionar bem-estar social. O Estado tem que se endividar, ele tem que gastar, ele tem que levar confiança para o mercado, para que os empresários, mesmo em tempo de crise, ele invista. No que ele investe, ele vai gerar emprego. Aí sim, o primeiro ciclo ele vai diminuir, ele vai parar de cair nesse ciclo vicioso e vai começar uma tendência de subida. A avaliação econômica é essa. Então, quando você observa aqui qual é a relação que vocês podem perceber em uma economia como um país como a Argentina, como a Bolívia, como a Venezuela, mais próximo, é que você observa um ciclo vicioso, porque a falta de confiança no mercado
gerando instabilidade por parte dos empresários. Eles não vão investir. Se ele não investe, ele não expande. Se ele não expande, ele não gera emprego e renda. Se ele não gera renda, ele não tem consumo. E aí volta para ele como um saldo negativo na escala de lucro dele. E aí ele vai continuar o ciclo de demissão até você chegar numa situação que a gente está com 14,5 milhões de desempregados e mais 6 milhões de desalentados, aqueles que desistiram até de procurar emprego. Entendido? Alguma pergunta, alguma colocação? Quais são as políticas que eu quero que vocês comecem a vislumbrar, entender e olhar para ela? Porque aí vão começar a causa e efeito. São 4 políticas básicas. Na verdade, são 3 e uma eu desmembrei. Política fiscal, ela tem a ver com arrecadação. São políticas de aumentar a arrecadação e gastos do governo. Esses gastos do governo, ele pressupõe gasto em prol à população brasileira. Eu estou dando o exemplo do Brasil, mas se aplica também em qualquer outro país. Isso é uma política fiscal. Fiscal, a gente está falando de impostos, a gente está falando de tributação, a gente está falando de gastos públicos. Quando a gente fala gasto público, está envolvendo o setor privado. Quando a gente fala de gastos públicos, a gente está falando de investimento público, e é esse público que movimenta o setor privado. Olha só, o que é um gasto público? Eu vi que o prefeito, eu não sei, o prefeito aqui de Recife, candidato a prefeito de Recife, ele veio com uma proposta num debate que eu fiquei chocado. Ele disse que ia triplicar a BR-232. Eu fico pensando, o cara vai ser prefeito federal, porque BR é federal. Como é que ele vai triplicar a BR-232? Mas vamos supor que o governo federal compre essa briga, pague para ver e dê recurso financeiro à prefeitura da cidade do Recife para ela triplicar a BR-232. O que está acontecendo? O Estado aumentou os gastos, ou seja, diminuiu a arrecadação, tirou da arrecadação ou está gastando mais do que deve, que é bom, que eu vou explicar depois, e ele vai pegar esse dinheiro e colocar na iniciativa privada. Aí toda aquela sequência a gente entendeu. Emprego, renda, consumo, que o consumo volta em formato de impostos via tanto renda como consumo para o Estado, e aí tudo vai. Deu para entender essa primeira política? Segunda política, política monetária. Tem a ver com volume de moeda na economia. Quando o Estado, e eu falo do Estado federativo, né, ele aumenta ou diminui a liquidez na economia, o volume de moeda em circulação, ou seja, se ele resgata os títulos públicos, ele tira o papel e bota dinheiro no meio, ele está expandindo a quantidade de moeda da economia, deixando a economia com maior liquidez. Com maior liquidez da economia, você tem maior fluxo monetário, e aí você tem mais ofertantes de crédito ofertando crédito. Logo, a taxa de juros tende a cair, porque aumenta a competitividade. Ao contrário, também é verdadeiro. Se o governo vende papéis, ele tira moeda de circulação, ele tira o volume financeiro de moeda em circulação, e aí pouco volume de moeda faz com que a taxa de juros suba. Tá? Esse é um efeito monetário que se chama, por exemplo, política eleitoral. Só basta mexer no volume, e ele, inclusive, essa política, ela é uma política que mais rapidamente diminui a inflação. Por que diminui a inflação? Se diminui a quantidade de moeda, a taxa de juros fica cara, as pessoas não consomem. Ninguém vai lá pegar cheque especial, ninguém vai fazer crédito, tirar empréstimo, porque vai ficar tudo caro. Logo, o consumo tende a cair. Quando o consumo cai, a inflação também cai. Outra política, política cambial e política comercial, que são interligadas. Por quê? Quando a gente fala política comercial, eu não estou falando do mercado interno, eu estou falando do mercado externo. Então, a política cambial ela vai interferir na balança de pagamento. Olha só, se o dólar está muito alto, como está atualmente,
os produtos nacionais lá fora vão ficar mais baratos, mais competitivos. Se eles ficam mais competitivos, o país recebe mais dinheiro para a balança de pagamento. Logo, o PIB tende a aumentar ainda mais. Quando esse PIB aumenta, deixa o setor exportador muito interessado, vai deixar muito agradável para eles, e aí a tendência de alguns setores é pegar o volume de produtos e exportar e não disponibilizar no mercado interno. O que é que vai acontecer no mercado interno, por sua vez? Vai faltar produto, ou seja, vai ter escassez de oferta. A escassez de oferta, o preço sobe. Preço subindo, inflação sobe também. Política de renda, ela interfere direto no consumo, porque vai interferir no salário. Por exemplo, o presidente, o ministro Paulo Guedes, disse antes da campanha que ele disse claramente que ele iria modificar o sistema de imposto de renda. Ia cobrar só 20% quem recebia até a partir de R$ 5.000. E quem recebesse menos do que isso não ia ficar isento. O que iria acontecer se ele cumprisse essa promessa? Você ia ter mais gente com sobra de salário. Porque, por exemplo, quem recebe R$ 3.000 vai pagar em torno de R$ 200 a R$ 300 por mês. Se ele cumprisse esta promessa, esses R$ 300 voltavam para a renda desse trabalhador e ele converteria isso em consumo. Por outro lado, o governo arrecadaria menos. O que aconteceu? Ele abandonou essa política. Existem vários tipos de política de renda porque ela interfere diretamente no consumo do país. Assim, é uma política também que interfere no desenvolvimento econômico. Por exemplo, para vocês saberem, alguns países da Europa têm uma política de renda que tem a ver com o desenvolvimento econômico. Ele disponibiliza um recurso a fundo perdido, ou seja, não quer contrapartida, a não ser consumo interno, esse dinheiro tem que ser consumido do próprio país. A França, eu tive um professor que recebia isso, 1.000 euros, pagava para ele, lá na França, para ele consumir. Isso de 6 em 6 meses. Ele poderia ir lá, pegar uma filazinha, se cadastrar e receber $1.000 por ano, nem por semestre. Você podia tirar isso por semestre. $500 no começo e $500 no final. Para quê? Simplesmente para ele financiar o consumo do país. Porque quando você financia o consumo, ele está ajudando as empresas a venderem. E todo esse conjunto ele vai ter os efeitos nas variáveis. Conseguiram entender as políticas? Perguntas? Comentários? Deixa eu ver onde é que eu estou. Algum comentário? Alguma dúvida? Continuando. Os efeitos. A gente usar como a política fiscal como exemplo, vamos ter o quê? Os instrumentos disponíveis de política fiscal. Controle de despesa. Então, política de gasto. Segurar o gasto ou liberar o gasto. Gasto público. Arrecadação de impostos. Esses são os instrumentos de política fiscal. Tanto gasto público, que é aquilo que eu falei a vocês, que é o governo investir no setor privado, então ele vai aumentar os gastos públicos, e outro instrumento de política fiscal é ele mexer no tributo, a arrecadação de impostos. Tá? Para combater a inflação, precisa diminuir o gasto. Se você diminui gasto, você não está fomentando um setor produtivo, mas também baixa a inflação. Outra forma de você baixar a inflação é aumentar o tributo. Se aumenta o tributo, aumenta o imposto sobre, por exemplo, consumo,
você vai diminuir o consumo porque o preço vai aumentar. Isso vai acontecer. O que é que vai acontecer de fato? Ele vai diminuir o consumo e o investimento. O consumo por parte das famílias, ou seja, da população, e também vai inibir o investimento das empresas. Porém, diminui a inflação. Veja a contradição. Para aumentar o crescimento, para aumentar aquele PIB, o que é que o governo tem que fazer? Aumentar os gastos. Aumentar gasto, aumentar mesmo, investir, triplicar, quadruplicar a 232, a BR-101, fazer obras públicas, mas ele aumenta a inflação, mas cresce o país. Se ele diminuir a carga tributária, os empresários vão ficar felicíssimos, vão baixar preço. Então é legal, professor, que a inflação suba, mas que o país também... Mas é legal que a inflação suba, mas que também o país cresça? Ou não é? No momento que estamos vivendo. Bruno, olha, se eu parar para raciocinar para vocês, eu diria o seguinte: a gente está hoje, não é culpa deste governo atual, também não é culpa do Temer, não é culpa de Dilma, ou seja, é uma situação do mundo, não da pandemia. É uma situação que alguns economistas estão dizendo que é mudança de conceito. O mundo inteiro está mudando fio, alguns perfis. E alguns países eles vão tender a perder mais, outros menos. Se você aumentar a inflação para um país como o Brasil, você vai diminuir o consumo deste país, que tem 87% das pessoas que recebem até 2 salários mínimos. O impacto ele é muito complicado. Mas você vai para Portugal, esse número não é isso, não é assim. Então, para eles, ao investir no crescimento, mesmo aumentando o preço, há uma política de compensação, porque é um país com melhor controle. A questão é como está o país, qual é o país da vez, qual é o perfil do país atualmente, o que está acontecendo com o país. Então, assim, não é fácil dizer, não, melhor é fazer, melhor fazer. Não é fácil. Eu arriscaria na política de crescimento econômico, eu como economista. Eu, como cidadão, eu entraria com uma política anti-inflacionária. Então, é meio complicado. Veja, pessoal, o que é que causa a melhor distribuição de renda, que é a sua pergunta? Se os gastos, se você gastar especificamente em regiões, ou seja, usar de forma mais justa ou de forma mais ótima os recursos, por exemplo, investir no Nordeste, para que vai investir no Nordeste? Vai ter retorno, vai investir no Sudeste, o que é que vai investir no Nordeste? Bota o Nordeste para consumir, então vamos lá dar uma política de renda para eles, vai para o Sudeste, dá um subsídio para a produção agrícola, eles vão produzir mais, e aí vai. Outra coisa que pode melhorar a renda é o imposto progressivo, que é outra política que esse governo está botando debaixo do tapete, que até foi falado na aula passada, é a sobretaxa, ou pelo menos taxar grandes fortunas. Se faz isso em grandes fortunas, você tem uma arrecadação muito maior. Você melhora a distribuição de renda e não interfere aqui, acionária. Certo? Esse é o primeiro ponto. Política monetária. Olha só a brincadeira do que pode acontecer na política monetária. Eu já falei essa parte para vocês, gente, da política monetária. Eu tenho a impressão que eu já falei isso antes. Se o senhor falou, eu acho que eu não estava presente. Eu acho que não, foi na aula da pós-graduação. Eu dei sábado agora, então vamos seguir. Quais são os instrumentos da política monetária? Como eu já falei para vocês, é uma política de curtíssimo prazo, ele tem um efeito quase que imediato. E quais são os instrumentos? Emissão de moeda, você sabe que vai gerar inflação e perda do poder aquisitivo da moeda. Nossa. Reserva compulsória. O que é reserva compulsória? É o Banco Central exigindo aos bancos comerciais que reduzam o volume que eles têm para manobrar e depositem parte desse dinheiro no Banco Central. O que quer dizer? Quando a gente deposita dinheiro no banco, esse banco comercial ele pega nosso dinheiro e investe. E depois devolve o saldo inteiro. Isso faz parte do contrato que a gente faz quando a gente abre uma conta no banco. Se um banco quebrar, ele leva nosso dinheiro junto. O que o Banco Central faz? Ele pega percentual, hoje está em 50%,
Ele vai pegar 50% do seu saldo e dar no Banco Central. Quanto mais ele aumenta esse percentual, ele diminui mais ainda o volume de moeda na economia, tirando dinheiro que os bancos comerciais podem emprestar. Operação de open marketing, compra e venda da dívida pública, como eu já falei para vocês. Operação de redesconto, o Banco Central empresta dinheiro aos bancos comerciais. E a regulação do crédito e taxa de juros. Porque quando ele regulamenta a taxa de juros, é tudo baseado na taxa Selic. Se ele baixa a taxa Selic, você tem um imposto, você tem uma taxa de juros baixa. É tudo se baseando pelo volume de crédito disponível e pela taxa de juros negociada. O grande problema do nosso país, do Brasil, é que o mercado de crédito ele se baseia no spread. O que é o spread? É a diferença da taxa de captação com a taxa de captação. De captação com a taxa de empréstimo. Ele capta 2% ao ano e empresta a 4% ao mês. Ele vai pagar 4%, 2% no final de um ano e vai receber 48% de empréstimo. Essa chama-se spread bancário. Essa política inflacionária aqui, os instrumentos, como eu falei, estoque monetário, reserva compulsória, open market. Para diminuir a inflação, é diminuir o estoque de moeda. O que é que ele diminui o estoque de moeda? É botar pico da dívida pública, aumentar o empréstimo compulsório, faz com que o volume de moeda da economia diminua. Então, aumenta a taxa da reserva compulsória e vende títulos. Se ele fizer essas três coisas, ele vai inibir o consumo e vai inibir o investimento. Logo, a inflação cai. Para crescer o país, o que é que ele faz? Ele aumenta o estoque, bota dinheiro na economia, diminui a taxa de empréstimo compulsório, vai deixando os bancos comerciais com mais. Ele compra título, ou seja, troca o papel por dinheiro. O que é que ele faz? Ele estimula o consumo, porque vai sobrar dinheiro, a taxa de juros vai ficar mais baixa, o setor empresarial vai achar que a taxa está barata, o dinheiro é barato, e ele vai captar isso para poder investir. Quando ele investe, ele gera emprego e renda. Essas são as políticas que a gente chama de política monetária. Se a gente fizer uma política mista, vê só o instrumento. Com a política econômica, que é a mista, você pode combinar fiscal com monetário, que aí você pode fazer um pouco de cada uma. Para melhorar a renda, o que é que você faz? Você relaciona a tributação, relação tributação-gasto, deixa ela mais eficiente, mas a política monetária ela perde o sentido neste caso. Quais são os efeitos imediatos se você combinar ela? Não tem. Política fiscal é de longo prazo. Aqui, na política monetária, ela vai depender que tipo de política usou. No Brasil, o que mais dá certo é quando você aumenta o volume de moeda. Que eu me lembro que o presidente Lula, ele colocou, mas não implementou, mas Dilma ela tentou também, o mercado é muito resistente a isso, eles unificarem a taxa de juros e para que os bancos eles consigam oferecer de forma mais eficiente esse recurso para a gente, para a população. Como é que ele faz? Qual foi a ideia? Se você dá o mesmo nome para os produtos bancários, você tem como fazer uma comparação entre dois bancos. Era tipo assim, cheque especial. Em um banco ele chamava de cheque especial, o outro chamava de crédito em conta. O outro chamava de adicional para gasto. Aí você não sabia qual deles era cheque especial. Eu estou dando um exemplo, isso não existe não, né? Cheque especial é cheque especial. Quando o governo fala assim, a partir de agora, o cheque especial é cheque especial, vai usar esse nome. Outro,
Crédito Direto Consumidor, CDC. Ele unificou. É o mesmo nome em qualquer banco. Ele não pode alterar o nome. Ele vai alterar outros produtos, porque a população vai lá e tem como escolher o mais barato. Antes não tinha isso. Então, essa ideia de você unificar os nomes dos produtos faz com que a população ela vá direto fazer escolhas. Já na política cambial, o controle é o seguinte, a mista, né? O governo controla o câmbio, só caso se fosse fixo ou flutuante, mas no caso do Brasil, o câmbio ele é livre. O que é que o governo faz como política cambial? Leilão da reserva cambial. Ele pega parte da reserva cambial e vende. Esse leilão chama swap. A comercial incentiva a exportação, subsídio, redução de impostos, linha de crédito. Ou seja, se o governo faz isso, você tem como competir lá fora. Mas esse professor faleceu 8 dias hoje. Foi. Esse professor. Eu vi, isso é verdade. É verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para hoje. Deixa eu só um instantinho aqui, gente. Aqui não. Deixa eu só botar isso para vocês. Tá voltando, não sei se o Renato tá voltando. Bom, gente, eu acho que para hoje, eu acho que eu já apresentei isso aqui para você, que é o início que eu quero que vocês comecem a entender a relação de causa e efeito. Olha lá. Eu não vou entrar nesse mérito hoje, porque ainda falta dar algumas coisas para vocês. Só essa relação para a gente começar a entender. Isso aqui a gente já falou isso no início da nossa segunda unidade. Era que a gente vai olhar a relação da renda e consumo, né? Que tem essas variáveis. As expectativas racionais dos empresários. O Estado. Esses três agentes econômicos, eles têm relações entre eles. O que a gente vai ficar fazendo é simplesmente... Eu vou limitar vocês, eu não vou dar mais muitas variáveis, mas a gente vai sempre fazer relações. A partir da próxima aula, vão ser sempre atividades da nossa aula. Eu vou colocar para a gente discutir as relações de causa e efeito. Tá? E, por fim, a gente vai inserir a relação de bolsa de valores. O que eu quero, na verdade, é fechar o nosso ciclo com essas variáveis aqui. Ó. Bolsa de valores em relação de risco e incerteza. O que eu vou mais focar até da nossa unidade é esse aqui, risco e incerteza, onde eu vou incluir essas variáveis aqui, ó, previsibilidade e informação. Essas variáveis é o que vão gerar os efeitos na economia. Vou deixar vocês hoje com essa questão que eu quero que vocês discutam. Eu vou deixar a pergunta, depois vocês respondem, que é quais seriam os efeitos causados, eu vou escrever isso, quais seriam os efeitos causados, em que variáveis uma possível, não vou nem falar do governo de Constituição Americana, mas vamos dizer da sobretaxa do aço e da redução por parte dos Estados Unidos e a redução do consumo, da importação de soja por parte da China. Marcos, eu tenho um livro aqui, que eu super indico, mas ele é meio complicado a sua leitura. Mas eu vou abrir a câmera para mostrar a você, tá? Vou mostrar aqui a câmera. Eu vou abrir aqui para mostrar a vocês. Cadê?
Não sei se dá para ver aqui. Aqui os autores. Tá vendo os autores? O livro é esse aqui, ó. Esse livro aqui eu super indico. Dá para ver, não, tá Não, embaçado. professor, não dá para ver os autores, não. Embaçado. Fica embaçado. O senhor diz o nome do livro. Marcos pediu que ele procura PDF na internet. Dificilmente você vai encontrar na PDF. Eu vou fazer o seguinte, eu vou bater foto aqui, peraí, rapidinho. Eu vou fazer uma loucura aqui, uma ação, é porque ele é escuro. Enquanto eu estou falando com vocês, eu vou bater na foto desse livro aqui. 10 anos mais novo, hein, professor? Aí eu... Também tô achando esse novo sem visual barba. aí. Rapaz, eu esqueci, liguei a câmera, tá vendo tudo. Não vou desligar mais, não. Eu vou só parar de gravar.